recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Crônicas sobre arte, educação e cultura. Você vai experimentar agora Corpo, o episódio 8. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, acesse sinestésica.com.br ou siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse programa é editado para promover uma intensa imersão auditiva, por isso, aconselho o uso de fones de ouvido. Aproveite a viagem sensorial. A cultura ocidental desempenhou um papel ambíguo e paradoxal na relação das pessoas com seus corpos. Se, por um lado, o corpo é a causa primordial do pecado e da imundícia humana, por outro, o corpo é também adorado como uma fonte suprema de prazeres e experiências. A mesma sociedade que condena mães que amamentam em público é aquela que objetifica o corpo feminino durante o carnaval. Apesar dessas contradições, o corpo sempre foi revisitado historicamente como fonte de inspiração e beleza nas artes. O nu artístico é a designação dada à exposição do corpo de uma pessoa nua em diversos meios artísticos, seja na pintura, na escultura, na performance ou, mais recentemente, na fotografia. E na autofotografia, conhecida como selfie. O nu é considerado uma das classificações acadêmicas mais relevantes das obras de arte. No entanto, em tempos de isolamento, a nudez se tornou uma forma de resistir à solidão e muitas vezes de expressar através da imagem a necessidade de conexão corporal, seja ela afetiva, sexual ou artística. Diana Speckler, do jornal The New York Times, reflete que, desde que a pandemia começou, os relacionamentos à distância mudaram e selfies nuas se tornaram um símbolo de resiliência, uma recusa à castração imposta pelo distanciamento social. Embora o debate sobre arte versus pornografia nunca tenha se resolvido, pode-se argumentar que selfies nuas em quarentena são arte. Finalmente, alguns de nós têm tempo para fazer arte, e essa é a arte que estamos fazendo, cuidadosamente posadas, projetadas nas sombras e habilmente filtradas. Nudez, morte e sexo são de fato grandes tabus da humanidade. E talvez nossa sociedade cristã e patriarcal não estivesse pronta para lidar com tantas questões de tamanha profundidade durante uma pandemia que escancara a falência dos nossos sistemas econômicos e políticos ao mesmo tempo. A arte passa a ser, então, muitas vezes o único recurso para transcender o caos instaurado e experimentar novas possibilidades de apreciação da nudez. Speckler segue em sua investigação. Se historicamente a forma nua na arte sugeria poder nos homens e sexualidade nas mulheres, selfies nuas, especialmente agora, imbuem o assunto com ambos. O componente da sexualidade é óbvio, e o componente do poder é contextual. O poder de seduzir sem contato, de se conectar quando o contato físico ameaça a vida, de se impressionar enquanto estamos em casa e desempregados e suados, e provocar uma forte reação a quilômetros de distância. Além do nosso Wi-Fi, não temos muito em termos de conexão. Muitos de nós estão sozinhos e vivem em espaços pequenos. Não temos as distrações com as quais estamos acostumados e as rotinas em que confiamos. Mas alguns dos mais famosos autorretratos resultam de uma escassez de recurso. Rembrandt era o seu próprio assunto em grande parte porque não podia pagar um modelo. Frida Kahlo começou a se pintar quando estava doente e acamada, e tudo o que podia ver era ela mesma no espelho.
A nudez na arte refletiu prioritariamente os padrões sociais da estética e da moralidade na época em que a obra foi realizada. E nesse contexto inédito de medo da morte e distanciamento corporal, aliados a um amplo acesso à tecnologia, o nude ganhou um espaço de autoexpressão necessário. Muitas culturas toleram a nudez na arte mais do que na vida real, com diferentes parâmetros sobre o que é aceitável, mesmo que, como gênero, o nu tenha sido um tema complexo de abordar pelas múltiplas variantes, mas ainda assim permaneceu como um tema mais importante da história da arte ocidental. Diana segue afirmando que a forma humana nua como sujeito da arte remonta a dezenas de milhares de anos, como na Vênus de Hohlfels, que exibe seios enormes que desafiam a gravidade. Ela pode ter 40.000 anos. Mas o autorretrato nu, especialmente de mulheres e feito por mulheres, que se liberam do olhar masculino para interpretar artistas e musas, não se tornou popular até o início do século XX. Para mulheres, a própria imagem nua pode ser o primeiro grande desafio de autoconhecimento. São camadas e camadas de opressão, pressão estética, expectativas e frustrações entranhadas em pelos, curvas, estrias e mistérios femininos. A construção da feminilidade passa pelo simbolismo oculto das imagens de mulheres e musas nas fotos, nas pinturas e no próprio reflexo no espelho. Quando se torna possível olhar-se nua e perceber a singularidade dos traços, fotografar-se pode significar um ato de rebeldia, liberdade e segurança. Todos nós conhecemos algumas das imagens de nus icônicos do século XX, incluindo a trágica pintura de Frida Kahlo, A Coluna Quebrada, realizada em 1944, depois de fazer uma cirurgia na coluna. A visão de si mesma em plena natureza é uma ruptura e um ato de autoconhecimento explícito. A nudez artística, para além do fetiche e do erotismo óbvio do nude enviado pelo WhatsApp, pode ter um teor simbólico semelhante ao desnudamento da doença terminal ou da morte, pois ambos, o corpo nu e a morte, nos revelam completamente esvaziados da civilidade. Nos mostram exatamente na medida em que queremos nos esconder, como carne animal, ordinária e efêmera. A doutora Suzik também menciona a fotógrafa Hannah Wilke, que realizou autorretratos quase sempre nus, direto para sua última exposição angustiante, Intravênus, composta de fotografias de seu rosto e corpo devastados pelo linfoma que a mataria. Da mesma maneira, desenhando com giz de cera, Autorretrato diante da morte é o trabalho análogo ao fim da vida de Picasso. Há também, no mesmo tema, 6 autorretratos de Andy Warhol. Muitos artistas, não apenas pintores e fotógrafos, deixam uma selfie final, como uma espécie de última vontade e testamento, como em Cavalgando com a Morte, uma das últimas pinturas de Basquiat, antes de sua overdose fatal de drogas, na qual retrata um homem nu, de pele marrom, montado num esqueleto semelhante a um cavalo. Embora possa exigir um pouco de estrabismo para ver as selfies nuas da era pandêmica em pé de igualdade com Basquiat, os gênios não detêm o monopólio do instinto de se preservar, ou o desejo de ser testemunhado. Enviar uma selfie nua é um pedido para ser testemunhado não objetivamente. Em sua reflexão final, Speckler constata que, nesses tempos desorientadores, estamos psicologicamente nus, mas nossos nus são aspiracionais. Somos seios apoiados em travesseiros. Estamos desequilibrados e assumindo um risco em um momento em que não podemos correr riscos, descobrindo nosso corpo sem reação garantida. Apertamos o botão de enviar e nos questionamos silenciosamente até recebermos a resposta.
Em As Contradições do Corpo, de 1984, Carlos Drummond de Andrade, já também no fim de sua própria vida e após perder a filha de maneira trágica, demonstra de forma magistral como a poesia pode expor a carne humana como faca afiada. Meu corpo não é o meu corpo, é a ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me. É de tal modo sagaz que de mim ele oculta. Meu corpo não é meu agente, meu envelope selado, meu revólver de assustar. Tornou-se meu carcereiro. Me sabe mais que me sei. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha de minha mente. Inocula-me seu patos. Me ataca, fere e condena por crimes não cometidos. Seu ardil mais diabólico está em fazer-se doente. Joga-me o peso dos males que ele tece a cada instante e me passa em revolução. Meu corpo inventou a dor a fim de torná-la interna, integrante do meu id, ofuscadora da luz, que aí tentava espalhar-se. Outras vezes se diverte, sem que eu saiba ou que deseje, e nesse prazer maligno que suas células impregnam, de meu mutismo escarnece. Meu corpo ordena que eu saia em busca do que não quero, e me nega ao se afirmar como senhor do meu eu, convertido em cão servil. Meu prazer mais refinado não sou eu quem vai senti-lo, é ele por mim, rapaz. Mas dá mastigados restos à minha fome absoluta. Se tento dele afastar-me, por abstração ignorá-lo, volta a mim com todo o peso de sua carne poluída, seu tédio, seu desconforto. Quero romper com meu corpo, quero enfrentá-lo, acusá-lo, por abolir minha essência, mas ele sequer me escuta e vai pelo rumo oposto. Já premido por seu pulso de inquebrantável rigor, não sou mais quem dantes era. Com volúpia dirigida, saio a bailar com meu corpo. Nessa dicotomia profunda entre o que somos e o que vemos, está o corpo nu, para além do fetiche ou da promiscuidade, ou até da vaidade óbvia. E se o que nos resta somos nós mesmos, em carne e osso, não seria então o próprio corpo a moldura mais autêntica para ser preenchida de sentido? Os contornos mutantes, as dobras macias, as marcas do tempo, traçam imagens singulares e profundas demais para serem ocultadas do público. Que seja ele então nosso palco e nosso mais nobre espectador. Desnude-se, revele-se. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos. Siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse podcast foi editado por brucewilliam.com.br. Confira a bibliografia no post. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.